até em lugar de maldição, de desordem, de caos, de escuridão, de disformidade, o Espírito se move. Para quê? Preparando o ambiente para a palavra. Para a palavra é criadora. A palavra ela só tem poder depois do movimento do Espírito. Às vezes nós chegamos a uma espécie de bibliolatria. Eu creio que a Bíblia é, não que ela contém ou que ela se torna a palavra de Deus, mas que ela é a palavra de Deus. Mas este livro aqui, ele só é eficiente, eficaz, vivificador pela ação do Espírito Santo. Porque aqui podemos dizer, falando do nosso Deus eterno, aqui é só um fragmento da palavra dele. Essa é a palavra de Deus, mas a Bíblia não é Deus. Deus está além do que está aqui. Aqui é só a palavra revelada. Agora imagine o que vamos desfrutar na eternidade. Imagine o que vamos receber da parte de Deus no Cristo pela ação do Espírito Santo. Paulo chega a dizer que são coisas que o olho não viu, coisas invisíveis, coisas que o ouvido não ouviu, inaudíveis, e coisas que não surgiram no coração do homem. Aí em outro lugar Paulo vai dizer que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Já parou para acreditar nessa expressão? Infinitamente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes o crente, na sua criancice, não meninice, assim como a criança diz assim: papai, eu quero voar. Às vezes o crente diz: eu quero voar no Espírito. Aí eu digo: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então nunca devemos limitar Deus. Deus não está limitado à palavra. Ele age na palavra, com a palavra, através da palavra, nunca contra a palavra, mas ele vai além da palavra, porque ele é Deus. Este é o Deus que nós cremos. E o Espírito Santo, ele se movimenta, ele não para, e a igreja não deve parar. A igreja deve estar na dinâmica do Espírito. Assim o pregador, o pastor, os pastores, devemos estar na dinâmica do Espírito. Por isso que eu não paro de escrever. Eu não paro de orar, doutor Aral. Eu não paro de adorar, porque o Espírito está na dinâmica. O Espírito nos conduz a essa dinâmica. No ano passado, um amigo meu disse assim: rapaz, você tem que parar de escrever. Está repreendido, Satanás. Eu disse: isso é o demônio que está falando na tua boca aí. Porque tu não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. As coisas dos homens já alcancei mesmo aqui, eu já estou com 100 anos, eu vou morrer logo aqui. Não. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou estar buscando, eu vou estar crescendo. Tem gente que chega a 60 anos, eu vou me aposentar e eu vou ficar calado. Irmão, até os meus 100 anos, se Jesus não voltar, eu vou estar adorando, pregando, escrevendo, fazendo aquilo que o Senhor. Então tire essa mentalidade. Isso é um mindset fixo chamado, né? Tenha um mindset dinâmico. A mentalidade fixa vai te limitar, vai te deixar na mesmice, mas uma mentalidade dinâmica no Espírito vai te levar para as alturas. Amém? Então eu trouxe aqui mais alguns livros novos. Os irmãos já conhecem outros que nós temos aí: Escatologia Pentecostal, A Voz do Espírito das Vozes Teológicas, Deslealdade Ministerial. Eu acredito que tem outros também. Mas aqui, esse aqui eu fiz junto com o doutor Roberto dos Santos, que esteve aqui conosco, que é a teologia pública, ok? Desafios espirituais, culturais e sociais numa perspectiva pentecostal. Esse outro aqui, eu já tinha trabalhado nele há algum tempo atrás, e como nós estamos vivendo aí momentos críticos na questão da política, né? O próximo ano já é a questão de eleições, porque infelizmente vivemos um aspecto político atabalhoado, muito assim na questão do ativismo e extremos políticos, né? Nós precisamos estar em atividade política, porque a política é a arte e a ciência do governo da polis, da cidade. E a política é louvável. O que não é louvável
é a politicagem, ou politicismo, o ismo, que vira um sistema corrupto e outros detalhes. Daí eu escrevi esse livro, Vivendo Acima do Politicamente Correto, a política de Deus e a política do diabo. Então, nesse livro, nós tratamos aqui de algumas temáticas que os irmãos vão entender e achar interessante. A psicologia da negação no politicamente correto, Satanás como pai da mentira, dentro do movimento pós-modernismo, a guerra pela verdade, o humanismo ateu, a cultura da morte versus a cultura da vida, o naturalismo político pentecostal, o ódio contra a humanidade, ideologia de gênero, transgenerismo e o crime de pensamento que está dentro do contexto daquilo que se chama hoje de totalitarismo brando, que é aquela corrente que quer amordaçar as pessoas com relação ao que elas pensam, aquilo que elas creem. E se elas pensam e creem, elas precisam estar em um lugar fechado. Não se pode falar publicamente. Daí vem a teologia pública. Porque Deus não atua apenas em quatro paredes. Deus está na esfera pública, na cultura, na educação, no cinema. Então, quando muitos crentes disseram, a política é do diabo, o diabo é meu, é minha, né? A educação é do diabo, então é minha. O cinema é do diabo, tomou posse. Hollywood é do diabo, tomou posse. Tudo é do diabo, a cultura, então ele tomou posse. A música é do diabo, tomou posse de tudo. Esses são elementos culturais que nós devemos influenciá-los, podemos assim dizer, por meio do Evangelho de Deus, ok? E muita coisa mais. E esse é o nosso lançamento também, que é a Suma Pentecostal. Eu chamo de teopneumatologia, é um neologismo, uma expressão que eu uso para falar de um estudo sobre Deus e tudo relacionado a Ele no contexto do Espírito Santo. Normalmente se faz teologia, por exemplo, baseado numa perspectiva filosófica, secular, numa perspectiva psicológica, até mesmo cristológica ou teológica, que é a teleontologia, a doutrina do ser de Deus. Esse compêndio aqui vai tratar do estudo de Deus no contexto do Espírito. O Espírito é o lugar onde nós iremos fazer, estudar, entender a teologia. São 36 capítulos. Se você ler um capítulo por semana, em 36 semanas você lê esse livro. Se você estudar um capítulo por mês, em 3 anos, é um curso de bacharel em teologia que você fará. Então aqui tem desde a origem do movimento pentecostal, falo sobre a questão da Bíblia, como ler a Bíblia, como entender a Bíblia, como pregar. Eu falo sobre a liderança do Espírito, o movimento do Espírito e as mulheres, a importância das mulheres dentro do contexto da igreja, do movimento pentecostal. Aqui também falo sobre a questão da ceia do Senhor. Aqui também falo sobre a religião do Espírito. Você vê que o povo fala assim, eu não sou religioso, porque eu sou religioso, né? As pessoas confundem o legalismo com a religião. A religião é o religar, é o elemento que nos liga a Deus. E aqui eu falo sobre o religar pneumático, a religião do Espírito, contra o legalismo, que é apenas uma crença baseada no externo, naquilo que as pessoas praticam, naquilo que elas pensam que define uma pessoa crente, uma pessoa religiosa. E muitos outros temas aqui, nesse livro de 36 capítulos. Aqui você vai encontrar um tema ou um capítulo que eu trato sobre o Espírito Santo no livro do Apocalipse. Isso aqui dificilmente, eu particularmente nunca vi um escrito que traz essa temática. Isso aqui é um resumo de um futuro livro meu sobre o Apocalipse, que eu tenho trabalhado há mais de 20 anos nessa temática. Então aqui eu fiz o resumo e trato do Espírito Santo no livro do Apocalipse. Então é uma obra, é claro, a gente passa cartão, é uma obra que você vai robustecer o teu entendimento, alimentar a tua alma para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia.